Oi gente, eu tô aqui hoje pra começar a terceira semana do vlog de Halloween. Caso vocês não tenham visto os vlogs da semana passada, da semana 1 e da semana 2, não deixem de ver porque hoje eu vou estar falando de algumas leituras que eu já comecei nas outras semanas do vlog. Hoje eu quero começar falando de The Hollow Place, da T. Kingfisher. Tem o livro físico aqui, cadê? Que foi um livro que eu comecei semana passada, terminei essa semana. Eu já falei a sinopse do livro naquele vídeo, mas ele é basicamente um livro de terror que tem um mundo meio Nárnia, só que do inferno. Eu gostei do livro, mas ele não era bem o que eu tava esperando ler nesse momento. Eu achei ele um livro com muito mais uma pegada assim de fantasia do que especificamente de terror. Eu ainda considero ele um livro de terror, porque mesmo dentro do gênero de fantasia seria uma mistura entre os dois. Eu acho que o meu maior problema com esse livro, na verdade, foi que ele não era bem o que eu tava esperando, o que eu tava com vontade de ler nesse momento. Uma coisa que eu falei no vlog de semana passada é que depois que os personagens entram nesse portal aí, nesse mundo de Nárnia do Inferno, eu achei que eles iam ficar nesse lugar até o final do livro, o que não foi o caso, e isso foi algo que eu gostei, porque eu tava gostando bastante dessa parte do museu, né, porque a personagem aqui, ela vai trabalhar em um museu de coisas estranhas, que tem, tipo, vários esqueletos e bichos empalhados e umas outras coisas assim do tipo. Esse tipo de museu tem um nome específico, mas eu não tô lembrando agora o que é. Uma coisa que me deixou um pouco desapontada é que nas resenhas desse livro eu vi as pessoas falando que ele era muito esquisito, muito creepy e não sei o que, e eu não achei muito, sabe, particularmente. Esse também vai ser um livro de terror que tem uma pegada mais cômica, não no sentido cômico de coisas que acontecem, como, por exemplo, o livro The Southern Book Club of Slaying Vampires. É um livro de terror com humor, mas que ele é mais o humor nas cenas que acontecem. Tem um ar mais cômico. Apesar de eu não ter achado aquele livro engraçado, na verdade. Eu não gostei muito daquele livro, já falei isso aqui no canal antes, porque eu fui do contra, todo mundo amou, e eu dei tipo 2 estrelas, eu acho. Então pra esse aqui eu acabei dando 3 estrelas. Em relação ao nível de fantasminhas, eu acho que eu daria tipo 1 fantasminha, porque eu não achei assustador. No geral, os aspectos de terror que tem aqui não foram muito a minha vibe. Eu não sei nem explicar direito o porquê, mas eu acho que foi mais em relação a isso mesmo, de expectativas, não era bem o que eu achei que seria. Gostei, mas foi aquela coisa, 3 estrelas, nada muito revolucionário, é isso. E aí, depois eu peguei pra ler Mordida, da Sarah Anderson. Esse aqui é a edição em inglês, mas tem em português. Esse aqui, eu acho que a capa é igual. A Sarah Anderson, ela é bem famosa, assim, no mundo dos quadrinhos, porque ela tem umas tirinhas mais engraçadinhas, que vão falar, tipo, sobre ansiedade, vida adulta no geral. Eu nunca li esses outros trabalhos da Sarah Anderson, mas eu conheço muito porque eu já vi muitas e muitas tirinhas dela na internet. O Mordida eu já tinha lido, eu li no ano de lançamento, que foi em 2020. E aí eu decidi pegar pra ler esse ano mais uma vez, porque Mordida é muito bonitinho. Ele não é um quadrinho contínuo de história, ele é mais tirinhas sobre um casal de uma vampira e um lobisomem. Então é muito fofinho. Esse aqui eu acho que é uma ótima recomendação aí pra galera do Halloween pra medrosos, porque ele vai ser só fofinho, cozy, bonitinho e engraçadinho. Tem várias piadinhas que eu achei ótimas. A arte também eu acho muito fofinha, é lindinho demais. E esse aqui também é muito rapidinho de ler, porque como ele não tem, assim, muitos diálogos, muitas coisas, são só 6 tirinhas, dá pra ler em, tipo, 15 minutos. E aí foi muito gostosinho pegar esse aqui e entrar no meio das leituras, aí também pra dar aquela respirada, sabe? Uma espaçada maior nas leituras. Nível de fantasminha. Esse aqui eu acho que não dá nem pra dar nível de fantasminha, porque não é nem um pouco assustador, como eu disse. Então vai ficar aí só com 1 fantasminha. Apesar de não ser assustador, ele é super, super temático de Halloween, então combina muito com o clima todo do mês. E aí, que mais? Até agora também eu terminei já o livro de contos do The Gathering Dark, que eu comecei a ler no início do mês. Eu tava lendo esse mais espaçadamente, né, mas eu tava principalmente lendo no meu horário de almoço. A proposta de The Gathering Dark é ser uma coleção de contos YA dentro do subgênero de terror folk horror, que particularmente é um subgênero que eu gosto bastante. Mas eu não achei esse livro, assim, muito folk horror no geral, não. A gente vai ter 10 contos, e eu diria que tem, tipo, 3 que eu achei bem folk horror. Eu achei que tem muito mais contos sobre lenda urbana, por exemplo. Até daria pra falar que ele é folk horror no sentido de que a maioria dos contos aqui vão se passar em cidades isoladas, cidades pequenas. Mas às vezes isso não foi suficiente pra dar aquele sentimento, assim, do gênero mesmo. E eu não acho isso necessariamente um problema, sabe? Eu só acho que ele é vendido de uma forma que não é muito apropriada. Eu não sou uma grande leitora de contos também, mas apesar disso eu gostei desse aqui. Essa parte
parte de dar nota pra conto é um pouco difícil, porque tiveram vários contos que eu gostei, tiveram outros mais ou menos, tiveram uns que eu não gostei nem um pouco. Então o que eu fiz enquanto tava lendo foi dar nota individual pra cada conto, e agora eu vou fazer a nota final, né? Eu vou somar tudo. A gente vai ter 10 contos aqui. O primeiro deles se chama Stay e é da Erica Waters. Eu não sei, não conheço essa autora de nenhum outro lugar. Pra esse eu dei 2 estrelas. Aí o segundo conto foi The Tallest Poppy, que é da Chloe Gong, que é autora de Prazeres Violentos. Esse aqui foi meu conto preferido, gostei muito. Ele vai ter aspecto de Casa Assombrada, que é algo que eu gosto bastante. Eu dei 4.5. O terceiro conto é Loved by All, Saved by One. Pra esse eu dei 3.5. Esse aqui é da Tori Bovalino, que é quem organiza aí os contos. Aí o próximo foi One Lane Bridge, da Hannah Whitten. A Hannah Whitten é autora de Para o Lobo, que é um lançamento recente aqui no Brasil. Esse aqui eu até gostei da proposta, mas não gostei da execução. Eu dei 2.5. O próximo foi Ghost on the Shore, da Alison Seft. Essa autora eu também não conheço. Esse eu gostei um pouco mais, dei 3.5. Depois veio Petrify, da Olivia Shada. Também não conheço essa autora. Esse eu gostei bastante, dei 4 estrelas. Esse foi um que eu achei super folk horror. Eu queria que esse conto fosse maior, na verdade, porque ele é o mais curto de todos. Tinha só 17 minutos. Eu só sei calcular o conto pelo tempo do Kindle, porque eu não li no físico. O próximo foi Third Burn, da Courtney Gould. Também não conheço essa autora. A maioria das autoras que tem aqui eu não conheço, na verdade. Pra esse eu dei 3 estrelas. Teve o próximo, Stays With You, do Aidan Polidoros. Também não conheço. Esse é o único autor homem dentro daqui. Esse eu gostei bastante também, dei 4.5. Esse aqui vai ser sobre Bloody Mary. O equivalente de Bloody Mary aqui no Brasil seria a famosa loira do banheiro. Depois o penúltimo conto foi Truth or Dare, da Alex Brown. Esse aqui eu dei 2.5. E aí o último conto foi The Burning One, da Shakira Toussaint. Esse aqui eu até fui pesquisar quem era a autora, porque eu odiei. Aparentemente ela não escreveu nada além disso aqui. Aí eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, pensando assim, com certeza ela é amiga da autora que editou o livro. Achei péssimo terminar com esse conto. Aliás, eu não gostei muito da organização da edição, porque eu achei os piores contos o primeiro e o último. Então eu já comecei com o pé atrás e eu terminei com aquele gosto ruim, sabe? Esse último realmente não gostei. Eu botei aqui no meu aplicativo de notas nota 0, mas a gente sabe que não dá pra trabalhar com esse número, então vai ficar nota 1. Então deixa eu fazer a conta total agora, porque eu vou somar a nota deles individualmente para ter a minha nota final, que vai ser a nota que eu vou dar no Goodreads, 3,1. Então, no caso, vou dar 3 estrelas. Em nível de fantasminhas, assim, vai ser muito difícil categorizar, porque cada conto vai ter um nível diferente de assustador. Mas se for para dar, assim, uma nota geral, acho que eu daria 2. Porque os contos que eu achei mais assustadores foram os 2 que eu mais gostei. Mas ainda assim não foi muito assustador. Foi mais a ambientação que eu gostei. Achei que foi mais creepy. Acho que 2 fantasminhas tá bom, então. Por enquanto é isso. Quando eu começar meu próximo livro, então eu volto aqui pra falar sobre ele. Pela primeira vez no mês, estou tendo uma dificuldade de me manter fiel à minha TBR e o meu mês temático de Halloween. Porque tem uma coisa que está ocupando o meu cérebro 24 horas por dia, 7 dias por semana, que se chama Casa do Dragão. Pois eu estou completamente obcecada. Às vezes eu tô só vivendo minha vida normalmente e aí começo a pensar sobre Rhaenyra e Daemon. E aí eu fico constantemente pensando que estou com muita vontade de ler De Fogo e Sangue, principalmente porque como a série tá fazendo muito sucesso agora, eu fico o tempo todo vendo coisas na internet falando sobre. E uma das coisas ruins em relação a isso é que já peguei alguns spoilers, sendo um deles tipo assim, muito grande. Fiquei muito triste de ter pego, porque foi super anticlimático. Eu odeio spoiler no geral, mas esse, então, não é nenhum spoiler de algo que vai acontecer nessa temporada ainda. É algo que vai acontecer, tipo, no final da Dança dos Dragões, que Dança dos Dragões, no caso, é o nome dessa guerra civil que dão aí, que tem dentro da família Targaryen. E eu tô com muita vontade de ler o livro, mas eu quero me manter forte no meu mês temático. Mas tô muito ansiosa, assim, definitivamente vai ser o primeiro livro que eu vou pegar quando começar novembro. Eu tô triste também, porque na verdade essa semana vai sair a season finale, que é o último episódio dessa primeira temporada, e teoricamente a próxima temporada só vai sair em 2024. Eu odeio essas séries que dão esse espaçamento muito grande, assim, Stranger Things é outra que faz isso. Mas é isso, precisava compartilhar que está difícil, pois só tem uma coisa que ocupa meu cérebro e eu realmente estou obcecada. Você mesmo.
seu demônio que está constantemente me tentando. Ele me olha da estante, eu olho pra ele e me dá muita vontade de pegar pra ler. Não está fácil, mas perseverei. Perseverarei, irei perseverar. Ignorem minha cara de sono, porque eu acabei de acordar de um cochilo, mas eu queria contar pra vocês do livro que eu comecei ontem no Kindle, que é Slewfoot, do Bron. Esse vai ser um livro que vai se passar em 1666 nos Estados Unidos, e a gente vai acompanhar a história da Abita, e ela acabou não, tem 2 anos que ela veio da Inglaterra e foi morar aí nessa comunidade, nessa colônia puritana nos Estados Unidos. Ela se casou com um homem de lá porque o pai dela meio que vendeu ela, basicamente. Ele ganhou um dinheiro pra mandar a filha pra se casar com um dos caras aí dessa colônia. Então a gente vai ter essa personagem que não tá muito acostumada aí com as regras e o estilo de vida dos puritanos, porque ela não tá completamente inserida nessa sociedade. E aí no meio disso tudo vai aparecer um demônio que se chama Slewfoot. Eu tô gostando até agora. Esse livro me lembra muito o filme A Bruxa, que é um dos meus filmes de terror preferido. Ele tem muito essa vibe de folk horror, que vai misturar aí essa comunidade que fica isolada, tem elementos de natureza, vão ter elementos de paganismo também, né, de caça às bruxas. Eu gosto muito dessa temática de caça às bruxas no geral, assim, porque eu faço história, eu já falei isso antes em alguns vídeos. Eu tô me formando, na verdade, vou me formar agora no final do ano. E esse é um recorte que eu gosto muito, que é esse momento aí da Inquisição. Essa parte da caça às bruxas me interessa muito, tanto que, na verdade, a minha monografia trabalha um pouco com essa temática, não exatamente porque eu sou de Idade Média, então é outro recorte temporal, mas envolve esse assunto também porque é sobre demonização feminina. Eu tô esperançosa, porque eu tô gostando bastante. Eu acho que esse vai ser um livro que tem muita chance de dar pelo menos 4 estrelas, principalmente por já ser um tema, assim, que eu gosto, que me atrai. Uma coisa que eu amei muito é a edição desse livro. Eu achei muito linda, assim. Eu acho que foi uma das edições que eu vi mais bonitas nos últimos tempos. Eu tô meio triste de estar tendo que ler no Kindle, né, mas a edição física tá muito cara, então sem condição. O que eu achei muito legal também é que quem faz as ilustrações é o próprio autor, então o livro tem essa ilustração da capa, tem uma ilustração na parte de trás do livro também, que é do Slewfoot, no caso, que é esse demônio que a gente vai ter no livro. Não só isso, como a gente também vai ter ilustrações entre capítulos. Achei muito legal, acho que dá um toque divertido. Eu sempre gosto dessas ilustraçõezinhas. O único problema que eu tô tendo com essa leitura até agora é a quantidade de capítulos, porque ele é um livro de 400 e poucas páginas e tem só 16 capítulos, então os capítulos são todos muito grandes. E às vezes eu quero pegar pra ler um pouquinho, mas eu não tô necessariamente com tempo de ler um capítulo de 1h30, sabe? Então isso acaba me desmotivando um pouco. Acho que esse livro aqui vai ser a minha aposta do mês. Tô sentindo que ele vai ser o que eu mais vou gostar, e eu espero realmente seja, porque eu li vários livros que eu gostei esse mês, mas acho que não teve nenhum de muito destaque, sabe? Acho que a maioria foi mais aí na média do 3 estrelas mesmo. Então tomara, vamos torcer. Olha, gente, essas são as ilustrações que tem entre os capítulos. Nessa aqui, por exemplo, temos o Adam Driver puritano. São bonitinhas as ilustrações, acho que dá um toque legal pra história. Chegou a hora de falar dos filmes que eu vi essa semana. Estou aqui com a minha colinha, com a lista de filmes. Um deles, na verdade, foi um filme que eu já tinha visto, que eu vi de novo. Mas era um filme que eu tinha visto, assim, quando eu era criança. Eu acho que eu nunca revi, depois de virar um ser pensante. E eu realmente não lembrava de nada, que foi Pânico, o Pânico original, o Pânico 1. Pânico é um filme clássico dentro do slasher. Eu diria até que é meu slasher preferido. Talvez. Preciso pensar com mais calma sobre isso. Todo mundo já sabe qual é a sinopse de Pânico, né? Porque a gente vai ter essas pessoas que estão no ensino médio e aí começam a acontecer mortes porque tem esse serial killer na cidade
que é o Ghostface. Ele usa essa máscara, essa fantasiazinha. Ele vai ter essas coisas clássicas do gênero, da gente acompanhar um grupo de pessoas e aos poucos as pessoas desse grupo irem morrendo, de ter essa tensão aí sobre quem vai ser a próxima, como vai acontecer. Eu fui assistir achando que eu lembrava mais do que de fato eu lembrava, porque, por exemplo, eu não lembrava quem era o Ghostface. Eu tava em dúvida entre duas pessoas. No caso, foi uma das que eu tava pensando, mas ainda assim eu não tava muito certa sobre isso. Fiquei surpresa mesmo assim no final. Aliás, eu acho o plot twist da revelação de quem é o Ghostface ótimo, é muito bom. Principalmente pra quem nunca viu, assim, quem não sabe, eu acho que vai ser super inesperado. Mesmo hoje em dia, eu diria, apesar de ser um filme dos anos 90, eu não acho que ele envelheceu nem um pouco mal. Uma coisa que eu não lembrava desse filme também é que ele tem essa linguagem muito meta, então ele vai ser um filme de terror que vai estar constantemente fazendo referências a outros filmes de terror. Com certeza existe alguém aí que já criou uma lista de todos os filmes mencionados em Pânico, e eu achei esse aspecto maravilhoso. Tem aquela cena super famosa que virou um áudio do TikTok recentemente, né? Que é quando o Ghostface vai matar uma das pessoas e aí a vítima acha que não é ele de verdade e fica falando: ai, por favor, não me mate, eu quero estar no segundo filme. É muito bom. Eu dublando aqui ficou ótimo, né? Mas a gente ignora essa parte. Tem outra cena que é maravilhosa também, que é super meta, que vão estar todo mundo aí numa festa, eles vão estar assistindo um filme de Halloween, eu acho que é Halloween, aliás. E aí um dos personagens fala, ah, não sei o quê, porque quem sobrevive sempre em filmes de terror é a personagem que é virgem. Enquanto isso, a nossa personagem principal tá literalmente perdendo a virgindade no segundo andar da casa. Então tem várias coisinhas, assim, sabe, que deixam muito legal. Além disso, também o filme tem várias piadinhas que funcionam muito bem. É engraçado na medida certa, sabe? Sem ficar muita forçação de barra. As mortes são ótimas. Eu acho que eu não faço questão em ver as continuações. Eu sei que Pânico tá saindo até hoje, né? Saiu um filme recentemente, esse ano. Acho que é o 6. E aí, por ser mais recente, me dá curiosidade, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu tô a fim de assistir 6 filmes de Pânico, porque eu tenho certeza que não são todos tão bons quanto o primeiro. Pelo que eu sei, até o 3 ou o 4, mais ou menos, a gente vai acompanhar o mesmo grupo de pessoas. E aí depois no 4, eu acho, a gente vai acompanhar a sobrinha da personagem principal do Pânico original. Aí esse último agora, não faço a menor ideia. Ao mesmo tempo eu fico curiosa pra saber, assim, quem vai tomar o lugar do Ghostface, como é que vai fazer isso no filme, né? Porque é diferente no sentido de esses outros filmes slashers que a gente tem, tipo Halloween, Massacre da Serra Elétrica, A Hora do Pesadelo e por aí vai. A gente tem vários filmes, mas eles estão sempre acompanhando aí o mesmo serial killer. O que não é o caso com Pânico, porque tem esse mistério sobre a identidade de quem é o assassino. E aí, como no final de cada filme a gente acaba descobrindo quem é, no outro já é outro serial killer, que tá aí cumprindo esse papel de Ghostface. Mas eu gostei muito, muito mesmo de Pânico. Eu acabei dando 5 estrelas, porque eu achei, assim, perfeito em tudo que ele se propõe a fazer. Em relação aos fantasminhas, eu acho que não vai dar pra dar muitos fantasminhas, porque não é um filme assustador. E eu acho que, no fundo, não é essa a intenção dele. Ele tem essa coisa mais de ser tenso e ter esse mistério de saber quem é o serial killer e de ter esse aspecto meio de sátira também, de filme de terror. Mas eu vou dar 2 fantasminhas, porque eu acho que ele tem tensão e tem cenas boas de morte, apesar de não ser assustador. Mas acho que vale, merece 2 fantasminhas. Principalmente porque o Ghostface é uma fantasia de fantasma, né? Então vamos dar um fantasminha especialmente em homenagem a ele. E aí o filme que eu vi depois de Pânico foi A Casa do Terror. Esse foi o único filme que eu vi até agora que de fato se passa no Halloween. E a gente vai acompanhar um grupo de amigos que tava numa festa de Halloween e tá meio entediado na festa, sai de lá e aí vai pra uma haunted house, que são essas casas temáticas de terror que normalmente tem em parques de diversões. Eu não lembro se isso tem um nome específico aqui. Casa Mal-Assombrada? Eu acho que seria isso mesmo, mas no caso são essas casas temáticas pra dar susto nas pessoas, e aí o pessoal lá faz a visita, e aí tem várias coisinhas na casa pra criar esse clima aí assustador. Dependendo da casa, tem umas que tem atores pra dar susto, que eu acho que são as mais legais, essas que você só fica olhando o ambiente, não tem o mesmo impacto. Eu só fui em Casa Assombrada uma vez, quando eu era criança, eu tinha tipo uns 8 anos, e eu lembro que eu fiquei extremamente apavorada, gostaria de uma novamente. E aí nesse filme vai ser isso, esses amigos vão pra essa casa assombrada, só que chegando lá eles vão ver que não é bem assim. Antes de entrar na casa eles têm que assinar um contrato e também deixar o celular na porta
E a questão do filme aqui nessa casa, tem pessoas ali que realmente estão tentando matar eles. Então achei muito divertido essa parte de até eles descobrirem que de fato ali aquelas pessoas estão com má intenções. Então, por exemplo, a primeira das amigas deles que morre, fica uma coisa no ar meio tipo, ah, será que isso é uma encenação? Será que ela morreu de verdade? O que tá acontecendo? Eu achei que também foi um filme que teve bastante tensão, apesar de ser terror de gente, como eu chamo o filme aí, que não tem aparições, monstros e coisa do tipo. Eu achei que ele foi assustador. Ele tem muita tensão, então a gente fica seguindo aí os personagens, eu pelo menos, fiquei ansiosa pra ver o que vai acontecer depois, como é que eles vão conseguir sair daquilo, porque a casa também é tudo como se fosse um labirinto. Uma coisa que eu achei legal também é que essas pessoas que estão aí fazendo a casa mal assombrada, que estão tentando matar os visitantes, são todas mascaradas e fantasiadas, então acho que isso dá um elemento mais creepy pra história, de você não saber quem são essas pessoas. O que é algo que é revelado no final do filme. É muito satisfatório quando tem uma pessoa com uma máscara no filme e aí você finalmente vê a cara dela. Eu, pelo menos, sempre acho, porque sou muito curiosa. Pra Casa do Terror, eu acabei dando 3,5 estrelas. Em relação a fantasminhas, eu vou dar 3 fantasminhas, porque eu achei assustador, sim. Me deixou bem tensa. E uma coisa boa também que eu acho que eles conseguiram fazer foi justamente criar esse clima de tensão do início ao fim. O último filme que eu vi foi Hell House LLC. Eu não achei um nome pra esse filme em português. Esse filme, na verdade, é um filme mais obscuro. Que tem um orçamento mais baixo, sabe? Que é uma coisa mais independente. E esse vai ser um filme de found footage. A gente vai acompanhar um grupo de amigos que tá montando uma casa mal assombrada, mais uma vez. Foi coincidência eu ver esses filmes seguidos. Não foi proposital. A gente vai ter esse grupo de pessoas que em todo Halloween eles pegam um lugar novo e fazem uma casa assombrada. Eles já são famosos por isso. O nome do grupo é Hell House, que é o nome do filme. Aqui no filme a gente vai acompanhar eles então fazendo essa casa assombrada em um hotel abandonado. Uma coisa que é interessante desse filme é que ele é filmado como se fosse um documentário. Então no início do filme a gente vai acompanhar algumas notícias e algumas entrevistas falando sobre essa casa assombrada. O filme já começa dizendo que aconteceu um acidente no Halloween nessa casa assombrada, que morreu não sei quantas pessoas e que todo o pessoal da produção da casa morreu, com exceção de uma sobrevivente. E dentro disso a gente vai acompanhar uma equipe que tá fazendo aí entrevistas com as pessoas e eventualmente vai fazer entrevista com essa única sobrevivente. Quando essa sobrevivente chega lá, então, ela tem várias fitas também que o próprio pessoal da Hell House foi filmando enquanto eles estavam montando a casa. Porque quando eles estão montando a casa mal assombrada, eles vão se mudar para esse hotel e filmar todo o processo. E a sobrevivente diz que ninguém nunca viu essas filmagens. Eu gosto muito de filmes de terror found footage, porque eu acho que ele é muito imersivo no geral. Realmente dá esse sentimento da gente estar ali com as pessoas e acompanhando algo que dá esse sentimento que parece que aconteceu. E aí nesse filme, conforme a gente vai acompanhando esse grupo de pessoas aí montando essa casa mal assombrada, a gente vai vendo que esse lugar é meio esquisito. Eles, por exemplo, acham um pentagrama no porão, é tudo meio revirado, bem abandonado mesmo, e a cada vez vão acontecendo mais coisas bizarras. O que é interessante também, porque às vezes as próprias pessoas que estão ali montando essa casa não sabem dizer direito se aquilo é uma coisa fora do normal ou se é algo que eles mesmos botaram ali, tipo os bonecos que eles botam. Tem atores que eles contratam pra fazer esses personagens da casa mal assombrada. Então tem uma coisa meio dividida. Tem alguns que começam a achar umas coisas meio estranhas, enquanto outros ficam falando tipo, ai não é nada demais, isso aí faz parte, nananã. Esse foi um que eu achei particularmente assustador. Eu acho que até agora foi o filme que eu achei mais assustador que eu vi esse mês. Ele tem muitas cenas, assim, muito tensas, que dão muita agonia. Eu sei que eu realmente estava assustada porque eu tava vendo o filme e sentindo calor, mas eu tava literalmente coberta dos pés até o nariz, só com os olhinhos pra fora pra assistir o filme, porque eu tava muito nervosa. Tem uma cena em específico que tem um bicho, assim, que o personagem tá se escondendo atrás de um lençol e aí ele vai abaixando e a cada vez o bicho vai chegando mais perto. Aquela ali, olha, eu sabia o que ia acontecer, mas ainda assim fiquei passando mal. E tem várias cenas ótimas e assustadoras. Eu senti que ele foi mais assustador ao longo do filme do que no final, necessariamente. O que eu achei um pouquinho anticlimático, porque o final, quando a gente tem aí essa revelação de o que aconteceu exatamente nessa noite de Halloween... Aí, ó, mais um filme que se passa no Halloween, não foi só o anterior. Eu senti que o aspecto apavorante e assustador diminuiu um pouco. Eu tava achando mais assustador antes, mas também não achei que isso necessariamente
tirou o valor da parte assustadora que veio antes. Pra esse aqui, eu acho que eu daria 4 fantasminhas. Eu acho que ele merece, se tornando assim o filme com mais fantasminhas que eu vi esse mês. No caso dos livros, acho que tá meio fraco o negócio. Eu acho que nenhum livro chegou nem a ganhar 3 fantasminhas. E pra Hell House LLC, eu acabei dando 3 estrelas e meia. Eu acho que se o final fosse um pouquinho diferente, eu teria aumentado pra 4 estrelas, com certeza. Mas ainda assim eu gostei, tem também um plot twistzinho no final que é legal. E é isso, essa foi uma boa semana de filmes. Então por aqui também vou fechando o vlog da terceira semana. Infelizmente estamos chegando ao fim. Então não fiquem tristes porque semana que vem ainda temos o último vlog do mês. Então eu vejo vocês no próximo vlog.